Olá, meu nome é Luísa Guerra, eu sou médica psiquiatra do TRT2 e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um conceito chamado gestão autônoma da medicação. Gestão autônoma da medicação, para medicamentos de uso continuado. Fundo branco. No canto superior esquerdo, foto de Luísa, uma mulher de pele branca e cabelo castanho. Ao lado, em letras azuis, Luísa Carneiro Guerra Correia, médica psiquiatra do TRT2. Esse movimento surgiu no Canadá na década de 90, no campo da saúde mental, a partir do questionamento de alguns pacientes em relação às medicações psicotrópicas que lhes eram prescritas. Aspectos como tempo de tratamento, efeitos indesejáveis, indicações, eram completamente desconhecidas por esses pacientes, o que os deixava numa posição de muito pouca autonomia diante da própria saúde. Então a gestão autônoma da medicação, ela nos convida a fazer esse exercício de participar junto ao médico das decisões, compreender exatamente o que a gente está tomando, o que a gente está ingerindo, por quê, quais são os riscos, quais são os benefícios, qual é o tempo esperado de resposta, que isso também é um aspecto bastante relevante. Muitas vezes a gente sabe que essas medicações elas não trazem um alívio imediato dos sintomas, então o que a gente precisa esperar, que cuidados a gente tem que ter. Com que frequência se deve ter acompanhamento médico? O tempo necessário de retorno e de acompanhamento com o médico, ele vai variar bastante dependendo do caso. Em quadros mais agudos, em que há muitos sintomas, em que ainda está sendo feito o ajuste de medicação, em geral, esse retorno ele é mais breve, porque o médico precisa acompanhar mais de perto até chegar numa fase de estabilidade. Depois dessa estabilidade, esse espaço, esse intervalo ele pode ser maior. Mas é sempre importante a gente lembrar que, embora seja uma medicação de uso contínuo, de uso prolongado, ela não tem que ser prescrita ali a perder de vista. Essa reavaliação periódica ela é necessária, nem que seja para a gente manter a dose da medicação, verificar se está tudo bem, se o quadro mudou, melhorou, piorou, se a gente mantém, se a gente tira a medicação. Então esses cuidados são bastante importantes. Quais os riscos do uso continuado de medicamentos sem os cuidados necessários? Quando não há essa participação ativa do paciente em relação a controlar a sua medicação, ver quando ela vai acabar, tentar entrar em contato com o médico antes que ela de fato acabe, o paciente acaba ficando sujeito, suscetível a alguns riscos de parada abrupta da medicação, por exemplo, que pode causar efeitos colaterais, efeitos de retirada. Então, por isso que é muito importante que esse acompanhamento ele seja constante e haja aí uma corresponsabilidade, tanto do médico quanto do paciente. A gestão autônoma da medicação vale para todo medicamento de uso continuado ou prolongado? Esse conceito surgiu no campo da saúde mental, mas a gente pode extrapolar para qualquer medicação de uso contínuo. Um antihipertensivo, por exemplo, uma medicação para diabetes, uma medicação para tireoide, são medicações que não devem ser paradas de forma abrupta e que demandam uma reavaliação constante com o médico de referência, para a gente entender se a dose está correta, se há outras comorbidades, enfim. E é muito importante a gente trazer essa responsabilidade também para o paciente, para a gente entender que as medicações elas são sempre um aspecto do tratamento, não é o único, e que isso precisa ser acompanhado bem de perto sempre. Ela sorri. Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, São Paulo. Secretaria de Comunicação Social.